Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Aí, tá firme. Camila tá firme ali, né, Camila? Como sempre. Irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para falarmos mais um pouco da palavra do Senhor. Os irmãos que estiveram na classe aqui de baixo vão enjoar de me ouvir, né? Já me ouviram por quase 1 hora agora de manhã e agora por mais 1 hora e meia, então vai ser difícil, né? Brincando, irmãos, vai todo mundo almoçar antes da 1 hoje, viu? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no seu capítulo 11. Atos 11, nós vamos ler dos versos 19 até o 26. Atos 11, de 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Eis aí a palavra do Senhor. Nós, como estamos em mês de missões nacionais, provavelmente hoje à noite vai ser o encerramento, né, Vitor? Do nosso mês de missões nacionais. E eu trouxe uma palavra voltada nesse sentido para a gente. Uma igreja que foi uma igreja missionária no primeiro século aí da nossa era, foi a igreja de Antioquia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre igreja missionária. E após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, os apóstolos eles ficaram ali em Jerusalém, pregando as boas novas apenas naquela cidade e para os judeus. Eles não procuraram pregar a palavra do Senhor em outros lugares, contrariando as ordens de Jesus de se tornarem suas testemunhas não apenas em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Conforme está lá em Atos 1, versículo 8, se o Marcelo até quiser colocar aí, Atos 1, 8, Jesus diz que eles seriam as suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E os discípulos contrariaram a Jesus, quando eles ficaram ali em Jerusalém. E toda a narrativa do livro de Atos, até o seu capítulo 7, acontece em Jerusalém. Então, quando a gente folheia a nossa Bíblia para trás aí e começa a ler o livro de Atos, a gente vê que o evento do Pentecoste ele aconteceu em Jerusalém. Pedro e João, quando eles curaram um coxo na porta do templo, eles estavam em Jerusalém, eles estavam indo para o culto, para a oração das 3 horas da tarde, né? Também ali em Jerusalém. Depois que Pedro prega no templo, ele e João são perseguidos, são colocados diante do Sinédrio, ali no capítulo 4. No capítulo 5, a gente vê a história de Ananias e Safira, né, que venderam lá uma propriedade e afanaram uma parte para eles, não deveriam ter feito isso. Ainda no capítulo 5, há alguma perseguição aos apóstolos ali em Jerusalém. Aí Gamaliel dá o seu parecer, que não era bom manter esses homens presos. No capítulo 6, eles escolhem algumas pessoas para cuidarem ali das viúvas, dos órfãos que não estavam sendo amparados.
Aí entra Estevão na história, no capítulo 6. Né? Estevão começa a pregar, fazer prodígios, e ele é preso. Capítulo 7, ele defende, ele apresenta a sua defesa diante do Sinédrio, e ali no finalzinho do capítulo 7, entre os versos 54 e 60, tem a narrativa da morte de Estevão. E no primeiro verso do capítulo 8 é que a narrativa de que a igreja em Jerusalém começou a ser perseguida. Saulo começou a perseguição na igreja. Só nesse momento é que a igreja se dispersou e foi para Samaria e para Judéia para pregar o evangelho do Senhor Jesus. A gente lê isso no início do capítulo 8, conforme Marcelo colocou aí. Foi só então que ela passou a pregar o evangelho de Cristo em outras ocasiões. Aí a gente lê no capítulo 9 que Filipe foi para Samaria, pregou, depois João e Pedro, eles ouviram a respeito disso, se deslocaram para lá também, para Samaria. Depois a gente vê a história de Filipe com o eunuco estava na carruagem, lendo o profeta Isaías, Filipe subiu na carruagem, ajudou o profeta, o eunuco a entender ali, ele se batizou. E no capítulo 9 acontece algo maravilhoso, a conversão de Saulo, né, que se tornou, se não um dos maiores, se não o maior disseminador da palavra do Senhor aqui na terra. E aí nós chegamos no capítulo 11, onde nós vemos o relato a respeito da igreja de Samaria, né? E a partir da igreja de Antioquia. E a partir da igreja de Antioquia é que partiram as viagens missionárias dos cristãos. No capítulo 13, é narrada a primeira viagem missionária, que foi Barnabé e Saulo. Né? Eles foram mandados a partir da igreja de Antioquia para fazer a sua primeira viagem missionária. A segunda a gente lê no final do capítulo 15. Aí já foram Barnabé e Marcos e Paulo e Silas, que na primeira viagem, João Marcos tinha se separado de Barnabé e Paulo, e aí Paulo não quis ele do seu lado e pegou Silas e levou ele consigo, enquanto Barnabé levou João Marcos. E a terceira viagem missionária que a gente lê aí no livro de Atos, está lá no finalzinho do capítulo 18, que Paulo, depois que voltou da sua segunda viagem, foi para Jerusalém, depois para Antioquia, e dali ele partiu para a sua terceira viagem missionária. E toda essa narrativa que a gente vê aqui, nós percebemos que foi necessário que Deus permitisse a perseguição da sua igreja para que ela pudesse cumprir o seu papel aqui na terra. Porque esse é o nosso papel aqui na terra enquanto igreja. Nosso papel é pregar a palavra do Senhor, é disseminar o evangelho de Cristo. E infelizmente foi preciso que Deus permitisse que a sua igreja fosse perseguida para que ela despertasse para a sua missão. E graças a Deus eles se despertaram e o evangelho pôde ser pregado a todas as nações até os confins da terra, e cá estamos nós hoje do outro lado do mundo, firmes na palavra do Senhor, graças à igreja lá do primeiro século que meio que forçada saiu para pregar a palavra do Senhor. Então nós conseguimos encontrar aqui algumas características numa igreja missionária, que são percebidas também ali na igreja de Antioquia. E elas são: uma igreja missionária, ela faz os trabalhos evangelísticos e sociais de acordo com os desafios. Ela está ocupada visitando pessoas, evangelizando, discipulando novos convertidos e outras atividades nesse sentido de evangelização. Os membros de uma igreja missionária, eles não precisam de cargos ou títulos para trabalhar incessantemente pelo reino de Deus. Os seus membros estão sempre incomodados ao ver vidas sem Jesus Cristo. Isso é típico de uma igreja missionária. Os membros se incomodam porque tem pessoas ao lado deles que não vão desfrutar da eternidade ao lado de Cristo. Então, isso impele essas pessoas a pregar o evangelho a elas. Quando acontece algum problema, elas se unem ainda mais buscando se fortalecer em comunhão. Isso também é típico de uma igreja missionária. Sempre sensíveis aos desafios, os membros estão sempre prontos a servir sem precisar aparecer. A força de uma igreja missionária, ela é centrífuga, ela é de dentro para fora, ela empurra os seus membros ao seu redor, para que eles possam cumprir a nossa missão
enquanto igreja, que é pregar o evangelho de Cristo Jesus. A igreja missionária, ela baseia-se na espiritualidade prática e ela valoriza a vida antes de tudo. Então, quando a gente valoriza a vida do ser humano, a gente quer que ele seja salvo. A gente deseja que ele tenha o mesmo encontro que nós tivemos um dia com Cristo Jesus, para que ele possa viver a eternidade ao lado dele. Então, a vida, ela vem acima de tudo para uma igreja missionária. E eu acredito que nós possamos tirar algumas lições aí, olhando para a igreja de Antioquia, de como permanecer, se firmar e crescer como uma igreja missionária. E o primeiro deles, a gente consegue enxergar aí no versículo 21 da leitura que a gente fez, que é entregar tudo nas mãos de Deus. O que o verso 21 diz? A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então a igreja de Antioquia, ela tinha êxito em tudo que fazia porque Deus estava com eles, Deus era com eles. Eles entregavam tudo na mão do Senhor. E uma igreja missionária, ela depende sempre das mãos de Deus. Ela vive em oração, pedindo ao Senhor e crendo que Ele é quem proporciona todas as coisas. É até uma característica do ministério de oração dessa igreja aqui, a gente sempre orar por missões, a gente sempre orar pelas pessoas que estão no campo. É típico da gente estar em oração por esses motivos. E isso é uma característica forte de uma igreja missionária. E a gente pode ver um exemplo prático com relação a isso, é quando nós estamos carregando algo que é pesado e a gente ganha a mãozinha de alguém. Aquilo fica mais leve, né? Assim é também no trabalho espiritual para pregar a palavra do Senhor. Quando a gente tenta fazer isso pelas nossas próprias forças, isso se torna pesado. Mas quando a gente permite que a mão de Deus nos auxilie, que Ele nos conduza nesse processo, fica tudo muito leve para a gente, fica tudo muito fácil. Mas quando é forçado pela vontade do homem, tudo acontece com dificuldade e sendo pesado demais para nós. Não só na questão evangelística, mas tudo que nós fazemos em nossas vidas, em que nós não permitimos que a mão do Senhor esteja conosco, se torna pesado, se torna um fardo muito pesado para nós. Então nós devemos permitir aí que o Senhor esteja com a sua mão sobre tudo que nós fizermos aqui, assim como estava lá na igreja no primeiro século, com a igreja de Antioquia. Então, com a mão de Deus, nós podemos contar para fazer tudo aquilo que nós necessitamos aqui na igreja. Sem a mão dele, sem a presença do Senhor, isso é impossível. Ou se torna um fardo pesado demais para carregarmos. O segundo ponto é a dependência da graça de Deus. A gente vê no verso 23, na parte A dele, não sei se o Marcelo vai colocar aí, mas eu tenho daqui, 23a, diz assim: quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Quando Barnabé ficou sabendo da igreja de Antioquia, o que estava sendo feito lá, ele foi mandado para lá pela igreja de Jerusalém e chegou lá e ficou muito feliz. Ele viu a graça de Deus e isso deixou ele muito alegre. Mas como será que Barnabé viu a graça invisível de Deus naquela situação? Ele percebeu a alegria daquele povo, a alegria que aquele povo tinha de servir, a alegria que eles tinham enquanto uma pessoa aceitava a palavra do Senhor, se convertia a Jesus. Eles se tornavam eufóricos e essa alegria era tamanha que ela contagiou Barnabé. Então ele se sentiu muito alegre quando ele percebeu que a mão do Senhor, que a glória dele estava ali naquele lugar e que aquela igreja dependia da graça de Deus para fazer o trabalho que ela estava fazendo. A igreja de Antioquia vivia na dependência da graça divina e por isso eles estavam sempre alegres. Olha para você ver a irmã Val, por que ela está sempre alegre desse jeito? Porque ela está sob a graça do Senhor, sempre sorrindo, né? A irmã Maria Targino também está sempre aqui, né? Sorrindo, feliz da vida. E a graça do Senhor faz isso na vida da gente, né? Traz alegria para a nossa vida. E uma igreja missionária, em tudo ela vê a graça de Deus e sempre está cheia de alegria. Mesmo quando surgem problemas, essa igreja ela percebe que são oportunidades para ver milagres e se alegra por isso.
né? Nas dificuldades a gente vê a mão do Senhor agindo, a gente percebe a graça dele e se alegra com isso. Isso é fato. Então a graça de Deus nos faz ver um ao outro sem preconceitos ou julgamento. Por isso, o ambiente da igreja se torna mais leve e acolhedor. Todos podem sorrir e se abraçar sem ressentimento qualquer. Ou pelo menos assim deveria ser. Nós estamos todos sob a mesma graça, a graça do Senhor. Então nós devíamos ou devemos olhar uns aos outros sem ressentimento, sem julgamento. É porque o nosso juiz está lá em cima, então nós não devemos aqui julgar uns aos outros. E se a gente agir dessa maneira, a gente vai perceber a graça do Senhor em nosso meio, e a gente vai viver com essa alegria que foi percebida por Barnabé lá na igreja de Antioquia. Então, dependa da graça de Deus e faça tudo com alegria na sua igreja. O terceiro ponto que nós percebemos aí é ser perseverante. Está no versículo 23 mesmo, mas na parte B, que diz assim: e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Essa palavra exortar, se a gente for buscá-la no dicionário, diferentemente do que a gente acredita ser, que exortar é chamar a atenção de alguém, lá, exortação no dicionário diz respeito a dar estímulos, incentivos, mostrar coragem para incentivar. Então, Barnabé, ele falava aos irmãos ali de Antioquia sobre a necessidade de se manter perseverante, que ele ficou tão impressionado que não queria que aquele momento acabasse. A igreja de Antioquia era uma comunidade lutadora. A cada crise, mais firmes e unidos eles se tornavam. E ali, Barnabé, quando ele percebeu isso naquela igreja, ele exortava, ele incentivava os irmãos, isso mesmo, permaneçam firmes no Senhor, que essa alegria de vocês só vai aumentar, que vocês vão atingir os objetivos que Deus tem para essa igreja. Era nesse sentido que ele incentivava a igreja de Antioquia. E uma igreja missionária é guerreira por natureza e não desiste facilmente das situações em que ela encontra. Nada pode fazer essa igreja parar. E tanto que a gente tem essa certeza porque a própria palavra do Senhor diz que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Então nós temos essa certeza. Então como é que nós podemos ficar parados, inertes, diante de uma afirmação dessa? Então a gente tem que ter a certeza de que a gente tem que cumprir a nossa missão, a gente tem as ferramentas necessárias para fazer isso, porque o Senhor está conosco à frente de tudo, fazendo a missão juntamente conosco. Então a igreja missionária é como um exército, onde cada soldado sabe o seu posto e defende seu companheiro, sabendo que disso depende a vitória de todos. É uma guerra espiritual, né, contra poderes e potestades. E nós devemos agir como o exército do Senhor. Cada um ali cumprindo com a sua função, descobrindo qual é a sua função e cumprindo com ela. Porque somente a nossa união nesse sentido é que será capaz de prevalecer sobre as portas do inferno e somente essa união vai permitir que nós cumpramos com a nossa missão enquanto igreja, que é pregar o evangelho do Senhor Jesus. E um grande desafio para os nossos dias atuais é a perseverança, porque a gente vê hoje aqui, principalmente nessa nossa geração, pessoas com ânimo doble e são muito inconsistentes. Tiago fala isso lá no seu livro, no capítulo 1, no verso 8, e no 4, no verso 8 também, a respeito de pessoas de ânimo doble e inconsistentes. Um dia essas pessoas querem uma coisa, outro dia querem outra, não se firmam naquilo que querem. E por isso, cada convertido ele deve pedir a Deus que firme o seu coração, conforme Davi escreveu no seu Salmo 108, versículo 1. Marcelo vai colocar para a gente aí, Salmo 108, verso 1, que diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus, contarei e salmodiarei com toda a minha alma. Então o coração de Davi estava firme no Senhor, e o nosso também deve estar firme no Senhor. Porque o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías, capítulo 26, verso 3, diz isso. Então o Senhor vai permanecer, o Senhor
Só um minutinho. O Senhor vai conservar a paz daquele que é firmado nele, que confia em Deus. Então não deixe pela metade a obra que Deus colocou em suas mãos. Seja perseverante. Tenha certeza de que o Senhor Jesus já venceu todas as dificuldades desse mundo. O Senhor Jesus já venceu a morte, já venceu o inferno. Ele já nos proporcionou a vitória. Cabe a nós divulgarmos isso para o mundo. Essa é a nossa missão enquanto igreja missionária, que é o DNA da nossa denominação. O quarto ponto é cuidar do testemunho. A gente vê aí no verso de número 24, na leitura que a gente fez, na parte A. Diz assim, porque era homem bom, a respeito de Barnabé. Aqui o texto ele enfatiza o testemunho de Barnabé como um homem bom, mas toda aquela igreja tinha um bom testemunho na comunidade. A igreja de Antioquia, ela tinha um bom testemunho de pessoas que se convertiam e suas vidas eram transformadas pelo poder de Deus. Isso era visível aos olhos das comunidades ali em volta. E isso ficou evidente quando eles pediram orientação dos apóstolos sobre as questões da lei para não dar mau testemunho na comunidade. Se a gente for lá no capítulo 15, houve ali uma reunião dos apóstolos e dos presbíteros com relação à questão da circuncisão. Alguns irmãos da Judéia foram até Antioquia e falaram para os crentes de lá. Falou, se vocês não circuncidar, não adianta nada não, viu? Vocês não vão ser salvos. E aí começou uma discussão, né, que precisava, não precisava circuncidar, e aquele povo queria dar um bom testemunho para a sua comunidade. Até porque as leis de Moisés ainda eram pregadas naquele contexto. Então eles queriam dar um bom testemunho aí. O que a gente faz? A gente se circuncida, não se circuncida? E pediram a ajuda da igreja de Jerusalém. E levaram até eles a questão. E aí os presbíteros, os apóstolos se reuniram, a gente vê essa história no capítulo 15, e mandaram a resposta para eles. A gente não vai importunar vocês com isso não. Porque Pedro disse, né, que quando ele pregou para os gentios, ele viu que o Espírito havia sido concedido aos gentios, assim como foi a eles. Então ele disse, se Deus escolheu tanto nós quanto eles, não fazendo diferença de nenhum de nós, por que nós vamos colocar esse jugo sobre o pescoço deles, né? Então não vamos importuná-lo com essa questão da circuncisão. E aí mandam uma resposta lá para a igreja de Antioquia, falando, vocês não precisam se preocupar com isso, só se preocupem com outras coisas. Com relação à carne sacrificada a ídolos, a questão da sexualidade e tudo mais. Então, não importunaram isso não importunaram a igreja de Antioquia com essa questão da incircuncisão. Porém, o que a gente enfatiza nessa questão é a preocupação com o testemunho, a preocupação que eles tinham de não dar o mau testemunho ali na comunidade em que eles estavam inseridos. Uma igreja missionária, ela mantém bom testemunho na sociedade. A liderança é exemplo para os novos convertidos. O pastor sempre exorta suas ovelhas e disciplina quem precisa de correção para preservar o bom testemunho. A beleza dessa igreja não é o seu templo ou os eventos, as festas que ela promove, mas é a vida do seu povo. A beleza da igreja do Senhor é a nossa vida, é como nós vivemos, é o testemunho que nós damos para a comunidade na qual nós estamos inseridos. E isso é uma responsabilidade muito grande também. O pastor já disse muitas vezes aqui, e eu vou repetir mais uma vez, muitas pessoas, a Bíblia que elas vão ler é a nossa vida. Para muitas pessoas, o único contato que elas vão ter com a Bíblia é através das nossas vidas. Elas nos conhecem, sabem que nós somos crentes e vão olhar como a gente age. Então elas vão entender, pelo menos na concepção delas, de que nós agimos de acordo com o que está escrito na Bíblia. De que nós vamos agir de acordo com os preceitos do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso testemunho, onde quer que nós estejamos. Não devemos ser crentes só aqui, nessas quatro paredes, durante o domingo nos cultos. Nós devemos ser crentes lá fora também e agir dando um bom testemunho.
E para dar um bom testemunho, a igreja precisa ser obediente à sua liderança e sempre vigiar, porque o mundo está de olho procurando um motivo para nos acusar. Para isso, é necessário sempre ensinar o povo de Deus a testemunhar cada dia melhor. Irmãos, e o mundo lá fora pega cada coisa que a gente nem acredita. Eu me lembro de uma situação, já contei algumas vezes nas aulas de escola bíblica. Eu estava numa festa de um conhecido nosso, uma festa de aniversário, e a Lara tinha mais ou menos a idade da Sara, 5, 6 anos. E vocês acham a Sara acelerada? A Lara era o triplo naquela idade. Quem vê a Lara quietinha hoje não sabe o que ela fazia. A Lara, ela virada no avesso. E aí ela fez uma arte lá, que eu não me lembro qual é, e eu a corrigi. E eu dei uns tapinhas na bunda dela lá. E falei, tu toma jeito aí, menina. E depois, a gente ficou sabendo que uma pessoa apontou essa ação com a seguinte frase: olha só, bateu na filha e disse que é crente, imagina se não fosse. Então, assim, olha a situação que a pessoa pegou para acusar pelo fato de eu ser crente, né? Eu corrigindo minha filha, eu fui acusado por isso. Nossa, ele é crente, faz isso, imagina se não fosse. Então, ela imaginou que se eu não fosse crente, eu ia espancar a menina ali, né? Então, a igreja o mundo está ali para pegar essas coisinhas pequenas, para apontar a gente, né? Às vezes você entra num local aí, vamos supor, né? A gente está em algum lugar onde tem tem pouco acesso a estabelecimentos comerciais, você entra num boteco para comprar uma garrafa d'água. Já vem alguém, olha lá, o irmão saindo do boteco lá, foi tomar uma cerveja e tal. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eles buscam pelo em ovo para acusar a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso testemunho. Porque, conforme eu disse, para muitas pessoas a Bíblia que eles vão ter acesso são as nossas vidas. Então vigie sempre o seu bom testemunho antes de qualquer coisa, porque o mundo está de olho e para nos acusar. Quinto ponto, buscar o poder do Espírito Santo e a fé. A gente vê no versículo 24b, quando ainda a respeito de Barnabé, descreve-se o seguinte: cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Também ali em Antioquia havia muitos irmãos e irmãs fervorosos. A igreja de Antioquia era cheia de fé porque pregava a palavra de Deus e ensinava a crer na verdade. Sua emoção maior era sentir o poder de Deus por meio de suas vidas. Era o que a igreja vivia ali. Era emocionante para eles pregar a palavra do Senhor, saber que eles estavam pregando a verdade e ver que as pessoas estavam acreditando e se convertendo. Então, uma igreja missionária, ela é cheia de fé. Sempre busca o Espírito Santo como fonte de energia para fortalecer os irmãos. E para ser cheio do Espírito Santo, é preciso a gente se esvaziar de si mesmo. Então, numa igreja missionária, a gente vai encontrar um povo humilde e fiel. Não vou me atrever a cantar aqui, porque senão acaba o culto nesse exato momento, mas tem uma música que diz, né, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja, com a sua glória e todo o seu amor, infinito o que, Lucas? Bondade, né? Servo de todos os irmãos. É isso. Então, que ele cresça e eu diminua. É ele que tem que crescer. A gente tem que se esvaziar para que o Espírito Santo tome conta da gente. Por que Barnabé era tido ali como um homem cheio do Espírito? Ele se esvaziou de si. Ele deixou de lado quem ele era. Eu não sou ninguém, Senhor. Que o teu Espírito haja sobre mim. E é assim que nós devemos agir. Nós devemos nos esvaziar, buscar o Espírito Santo e exercer a nossa fé. Então, quanto mais poderosa uma igreja, no sentido humano e terreno, mais carnal e sem o Espírito Santo essa igreja fica. Quando os líderes de uma igreja, eles agem por conta própria, de acordo com as suas vontades e de acordo com o seu entendimento, essa igreja, ela se afasta do Senhor. Porque nós devemos nos esvaziar de quem nós somos para que o Espírito Santo tome lugar. Mas quando não tem nada e se coloca na dependência e direção do Espírito Santo, faz tudo pela fé e sem temer. Então nós, enquanto igreja missionária, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e permitir que o Espírito Santo tome o seu lugar para que ele faça a ação, a obra através de nós. Busque o Espírito Santo e se encha de fé para fazer a missão que é pregar o Evangelho. Sexto ponto, irmãos.
aprender a palavra. Versículo 26, a parte B. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então, assim que conheceu a igreja de Antioquia, Barnabé fez o quê? Falou, opa, conheço um cara aí que é bom nesse negócio de pegar a palavra. Vou lá em Tarso, vou buscar Saulo e vou trazer ele para cá, para ele doutrinar essa comunidade aqui de acordo com a palavra de Deus. Porque Paulo tinha uma intimidade com Jesus Cristo. Ele tinha conhecimento a respeito da palavra do Evangelho. Então, Barnabé, ó, de onde que eu tirei a palavra? Barnabé, tendo conhecimento disso, foi lá e chamou. Ele foi muito inteligente. Vou chamar um cara que é entendido do assunto para que ele possa pregar a palavra para esses irmãos. E durante esse ano que eles ficaram lá na igreja de Antioquia, houve um aprendizado muito grande. Até porque aquela igreja estava faminta por aprender mais das Escrituras. Que foi uma igreja que se formou ali pela dispersão da igreja de Jerusalém. Então, havia esse sentimento de querer se aprofundar mais a respeito da palavra do Senhor. Então, eles aproveitaram a presença do apóstolo Paulo ali para aprender o máximo possível. E provavelmente muitas pessoas vinham para lá, para a igreja de Antioquia, para aprender mais a respeito do Evangelho. Então, uma igreja missionária ama ouvir e aprender a palavra de Deus. Os cristãos estudam a Bíblia e ninguém se julga, ou pelo menos não deveria se julgar, mais sábio do que o outro, porque todos nós estamos aprendendo juntos. Por mais que uma pessoa entre nós, ou mais pessoas entre nós, tenha mais acesso a informações, fez aí curso de teologia, igual o Marcelo, que daqui a pouco vai ser um pastor aí, né? Que está estudando teologia, e outros irmãos que têm acesso, isso não quer dizer que ele tenha um conhecimento superior ao nosso. Ele vai estar sempre aprendendo, nós vamos estar sempre aprendendo a cada dia. Não tem condição da gente saber tudo, ainda mais com relação às coisas de Deus. Então nós não devemos nos julgar mais sábios que os outros e estar buscando sempre esse compromisso em estar aprendendo a palavra do Senhor e estar se alimentando dela diariamente. Então, o estudo bíblico é um desafio para os dias atuais, porque as pessoas são exigentes e veem a igreja como um lugar de apresentações. Como se a igreja fosse mais um setor de entretenimento, assim como a TV, como o cinema, estádio, teatro ou afins. Vem para cá, vamos lá, tem uma música legal lá, tem um baterista bom lá, tem uns caras que tocam uma guitarra legal lá, vamos assistir um show, a gente ouve umas palavras do pastor lá, o que servir para a gente leva para casa, o que não servir a gente leva e vai embora. Então vamos ali só ter uma horinha de um entretenimento ali. Infelizmente, hoje muitas pessoas buscam isso, né? E a escola bíblica dominical e os cultos de estudo bíblico, eles estão sendo desvalorizados em muitas igrejas. E graças à mão do Senhor aqui na nossa igreja, isso é firme. A gente tem uma escola bíblica forte, a gente tem cultos de quinta-feira que o pastor traz estudos robustos a respeito da palavra do Senhor, e nós temos que valorizar isso. Porque, infelizmente, a gente está vivendo uma epidemia de igrejas de eventos, onde para eles o que importa é a quantidade de pessoas e não a qualidade do que se ensina ali. Tem púlpitos maravilhosos com LEDs e luzes, parece que você está numa danceteria, né? Nem parece que está numa igreja. Jogos de luz assim e tal, os melhores músicos, mas palavra que é bom mesmo, nada. E nós, com a graça do Senhor, apesar de estarmos num templo teoricamente humilde, nós temos o mais importante, que é uma palavra firme, né? A palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus é a ferramenta para se realizar a missão dada à igreja. Deus, ele nos dá a missão, e como se não bastasse esse privilégio que nós temos aí de servir ao Senhor, ele ainda nos dá a ferramenta, que é a palavra dele. Então nós devemos nos empenhar em conhecer. E o último ponto, irmãos, para a gente já ir se encaminhando aí para o final, é honrar o nome de Cristo. Verso 26c. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, os membros da igreja de Antioquia, eles falavam tanto de Jesus e se pareciam tanto com ele, que as pessoas começaram a chamá-los de cristãos. E todo mundo sabe que cristão significa
pequenos cristos. E para você ser comparado com alguém, então você tem que parecer demais com essa pessoa, né? E os cristãos lá de Antioquia, eles foram enxergados pela comunidade onde estavam inseridos dessa maneira. Eles falavam como Jesus, eles agiam como Jesus. E a partir dali, esse nome cristão se difundiu para o resto do mundo. E hoje, assim, nós somos conhecidos. Uma igreja missionária é verdadeiramente cristã. Uma comunidade cristocêntrica, onde Jesus é o centro de tudo o que acontece. O único nome em evidência sempre é o nome de Jesus Cristo. A igreja não é conhecida pelo seu templo bonito ou pelos grandes eventos que ela faz, e sim porque os seus membros se parecem com Jesus. É essa a característica da igreja missionária, que os membros sejam de fato cristãos, sejam pequenos cristos ali que preguem a verdade, assim como Jesus pregou enquanto esteve aqui na terra. A palavra de Deus nos ensina que tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo escreveu isso em Colossenses 3, verso 17. Então, fazer algo em nome de outra pessoa significa que nós devemos fazê-lo de acordo com a vontade daquela pessoa, e não de acordo com a nossa vontade. Então, se tudo que a gente fizer tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, então nós não devemos fazer nada de acordo com a nossa vontade, e sim de acordo com a vontade dele. Infelizmente, contudo, vemos a cada dia igrejas que passam a ser propriedade do seu fundador e ministérios que ganham o nome do seu líder. Está cheio disso aí pelo mundo, né? E comunidades inteiras se fecham dentro de um círculo social ou familiar e não saem para pegar o evangelho de Jesus. Ficam ali. Uma pessoa, uma família funda uma igreja, se fecha ali dentro das suas quatro paredes e vamos pregar o evangelho entre nós aqui mesmo e tá bom. Vive mais ou menos como estava vivendo a igreja de Jerusalém, né? Como os apóstolos lá. Se fecharam dentro de si mesmos e não seguiram o mandamento de Jesus, que era ser suas testemunhas na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Ficaram só em Jerusalém. E, infelizmente, isso tem acontecido. Então, a igreja, ela precisa ser cristã, agindo e fazendo tudo baseado no nome de Jesus, que é o único nome que deve ser, o único nome que deve prevalecer em nosso meio, o único que deve aparecer é o nome de Jesus. A gente não deve fazer nada buscando cargo, buscando título, buscando aparecer. A gente deve fazer isso fazer as coisas para que o nome de Jesus Cristo prevaleça. Concluindo, irmãos, a igreja de Jerusalém, ela desprezou a sua vocação missionária e se fechou dentro de si mesma. Já a igreja de Antioquia vivenciava a cada dia a missão anunciando o evangelho, enviando missionários e aceitando desafios como oportunidades para satisfazer a vontade de Deus. Com esta mensagem, a gente aprende aprendeu, como se fortalecer enquanto uma igreja missionária. E para isso é necessário sair da nossa zona de conforto e incomodar o povo de Deus para que cumpra a sua vocação missionária. E isso não é fácil. A gente sabe disso. A gente sair da zona de conforto, a mudança ela não é bem recebida pelo ser humano, mas nós devemos sair da nossa zona de conforto. A gente deve olhar para a missão que o Senhor nos deu e cumpri-la. E ter a certeza de que Ele nos deu a ferramenta. E também ter a certeza de, conforme está lá em Mateus 28, de 18 a 20, na grande comissão, de que Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E é isso que nos dá força para fazermos a nossa missão, para continuarmos nos fortalecendo e crescendo como a igreja missionária que nós somos. Nós temos a certeza de que o Senhor Jesus está conosco até a confirmação dos séculos. Deus quer que sua igreja faça a missão e nós devemos cumprir a vontade do Senhor. Amém? Essa era a breve mensagem que eu trouxe aos irmãos nessa manhã. Convido vocês a ficarem de pé nesse momento para a gente orar, encerrando o nosso culto. Lembrando que nós temos o nosso culto hoje à noite. E também mais um recado que não foi dado.
O encerramento de missões é hoje à noite, porém a nossa tradicional feira de missões vai acontecer no dia 28/10. Vai ser, as regiões já foram distribuídas pela sala de escola bíblica, então eu acredito que vocês já estão se organizando e a gente vai ter uma feira maravilhosa aí para ajudar a cumprir a nossa missão. Amém? Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por essa manhã na tua presença, que desde as primeiras horas o Senhor tem nos sustentado de uma maneira que nós não somos merecedores, Pai. Obrigado pela vida dos teus servos, professores de escola bíblica, que dedicam as suas vidas a ensinar as tuas ovelhas, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, que se deslocou do conforto da tua casa e está aqui para ouvir e aprender a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, Senhor. Que nós saiamos da nossa zona de conforto e cumpramos com a nossa missão, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, Pai. Te pedimos que o Senhor nos leve para nossas residências em segurança e que tudo que nós fizermos no dia de hoje seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa do teu lado e deseja a ela a paz do Senhor.